Estamos ao vivo agora. Agora estamos ao vivo. Boa noite a todos que estão aí acompanhando mais uma live do grupo Fora da Sala de Aula, pessoal. Hoje, em um dia atípico para a gente que geralmente faz as nossas lives na última quarta-feira do mês, estamos fazendo hoje em uma quinta-feira, mas por um motivo muito especial, já que hoje a gente tem um convidado que é um grande amigo nosso, que é o Dr. Érico Ribas Machado. Deixo aqui para vocês esse convite de acompanhar a gente nessa noite de hoje, que a gente vai debater sobre a profissão e a formação do educador social no Brasil, um tema que é tão relevante para o nosso grupo nesses últimos tempos. E deixo aqui também o convite para todos irem acompanhando a nossa proposta de lives, que a gente já está fazendo desde abril. A gente sempre, na última quarta do mês, faz uma live com algum convidado especial. Na penúltima quarta do mês, a gente faz nossos cine de debate, sempre tratando de educação social, pedagogia social, educação em espaços não escolares, educação de uma maneira geral. Hoje a gente tem o prazer de receber um amigo nosso, que é o Érico Ribas Machado, que é doutor em educação pela USP, que é professor do programa de pós-graduação em educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e que não é só rasgação de seda, Érico. Tenho aqui o prazer de dizer que é um dos grandes nomes da pedagogia social no Brasil e na América Latina toda. É um dos grandes nomes da pedagogia social, que já somou muito nessa área. Então, para a gente, é um grande prazer. O Érico, que também é do grupo gestor do Eduz Brasil, e que está com a gente já em uma parceria junto com o NUPEP já há alguns anos. Ele já fez parte do GENEPS em 2018, visitou a gente, e hoje vai falar um pouco desse debate todo que a gente está tendo sobre a formação e a profissão do educador social. Sem mais delongas, deixo aqui só o anúncio. A gente está também com uma promoção na nossa página. A gente vai sortear 3 livros ao fim dessa live. Coloquem lá seu nome, sua cidade, que no final a gente vai anunciar o vencedor ou a vencedora. E a gente também está recebendo perguntas, então deixem aí nos comentários perguntas para o professor Érico, que no final da apresentação a gente vai fazer esse debate com todo mundo. É isso, galera. Boa noite, obrigado pela presença de todos. Passo a palavra agora para o meu querido Arthur Viana. Olá a todos, todas, né, nós que estamos aqui reunidos nesta quinta-feira para receber um convidado que para nós é bem importante, que é o Érico Ribas Machado. Ele é professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ele está no programa de pós-graduação em educação, numa linha destinada para a educação social e pedagogia social, né? Ele coordena o NUPEPS, e ele vai poder falar também um pouco a respeito desse núcleo de pesquisas, também em educação social e pedagogia social, e é um grande parceiro nosso dentro da Eduz Brasil, que é a Associação de Educadores e Pesquisadores em Educação Social e Pedagogia Social. Essa noite é uma noite para nós muito especial, porque agora a gente vai tá querendo começar a chamar os nossos parceiros para estar conosco, né, trabalhando as temáticas da educação social. E o tema de hoje é muito interessante e relevante para nós, porque queremos estudar essa ideia da profissão do educador social, e vindo da profissão do educador social até a sua formação. A grande contribuição da pesquisa nossa, da UERJ, é buscar uma formação para esse educador social. Mas a gente só pode fazer isso, esse sujeito que trabalha fora do ambiente escolar, se a gente entender qual é a profissão, né, a profissionalidade desse educador. E o grupo do Érico, do Dr. Érico Ribas Machado, está avançadíssimo nessa área. Então, nós chamamos eles para poder conversar conosco, para a gente aprender. É uma noite de aprendizagem para nós, da UERJ, é uma noite de aprendizagem para nós que estamos assistindo, independente da universidade que estamos, né, e participamos, e esperamos que todos sejam muito felizes, fiquem bem nesse momento, nessa hora e meia, né, que vamos estar juntos. Boa noite, professor, doutor, amigo, né, conhecido de longa data, Érico Ribas Machado. Obrigado pela sua participação e obrigado por estar conosco nessa noite. Desde Ponta Grossa, Paraná. Isso. No frio aqui e de cabelo azul.
É o estilo dele, gente. Não, é só um estilo momentâneo da pandemia, tá? É a loucura da pandemia, depois a gente melhora. O que o Érico tem de intelectual mais estiloso do Brasil inteiro. O que o Érico tem de inteligente, ele tem de estiloso. O estilo. O intelectual mais estiloso do Brasil inteiro, né? Não tem outro. Gente, eu não sabia, eu não estava preparado para ficar com o ego tão inflado, tão reconhecido. Agora eu tô me achando, que alegria. Nossa, muito obrigado pelo carinho. Por isso que é importante a gente ter amigos, né? Mas eu fico muito feliz pelo reconhecimento de vocês, pelo carinho de vocês. A gente realmente produz, né, os nossos estudos, a nossa caminhada, com o objetivo de servir, né, a comunidade, servir a humanidade num sentido amplo. E quando a gente passa, então, nessa caminhada, a ter contato com o grupo coordenado pelo professor Arthur, mas composto por pessoas também magníficas aí, que é o grupo Fora da Sala de Aula, o pessoal da UERJ, eu passo a conhecer pessoas que vêm caminhar junto, a gente passa a caminhar junto, nos fortalecendo cada vez mais rumo, né, a uma consolidação que a gente pretende do campo da pedagogia social, da educação social. Eu estou, assim, com este desafio hoje de poder abordar uma temática que é complexa, mas que também é fundamental para que a gente possa estar avançando nesse campo da educação social e pedagogia social aqui no contexto brasileiro, né? Estou controlando aqui também, mas vou me avisando do tempo para não passar muito, a gente se empolga, né? E aí acaba querendo extrapolar e a gente, né, não para de falar. Eu queria dizer o seguinte: o grupo Fora da Sala de Aula foi pioneiro agora, durante esse contexto de isolamento, de organizar as lives pela internet, e inspirou um grupo CPOPs lá do Rio Grande do Sul, né, da URGS, e eu junto com o grupo no PEPS, aqui na UEPG, copiamos, então, o Fora da Sala de Aula e o grupo CPOPs, na perspectiva de como que a gente poderia, né, efetivar essa comunicação nas redes sociais. E eu penso que com todos os desafios, a gente está conseguindo agora articular mais e trabalhar mais com pessoas que a gente teria mais dificuldade em outros tempos, né, da questão da distância física. E a gente está agora conseguindo avançar nesse contato mais próximo e conseguir até entender melhor, né, os debates que a gente tem feito. Estou vendo aqui o pessoal dando boa noite, eu estou muito contente com a presença de todos, eu vou falar no geral, pessoas muito especiais na nossa trajetória estão aqui, Arthur, a gente fica muito feliz, né, com a participação da galera ali, sejam todos muito bem-vindos, todos com muita autoridade no tema e que podem me falar, e o pessoal vai me chamando a atenção. A Patrícia chamou a atenção que você não está falando sobre tal questão. Fala sobre isso, né? O Márcio está falando ali, Érico, não esqueça daquela questão. A Perla agora. Perla, me lembre que eu tenho que falar tal questão. Então, eu estou disponível aqui, mesmo que eu esteja falando, mas podem falar para Érico, é melhor destinar mais tempo para essa questão, tá joia? Bom, a gente teve uma perspectiva de organizar, junto com o Arthur, uma lógica de trocar perguntas entre nós, dos nossos integrantes dos grupos de pesquisa, e eu acabei estudando mais especificamente as perguntas que 3 integrantes, né, do grupo do Fora da Sala de Aula me enviaram, e a gente teve uma questão técnica, né, que ia passar aqui, mas não tem problema, estou contando bastidores, mas a gente está sempre aprendendo mais a lidar, né, nessa perspectiva nova das tecnologias, e eu pensei, então, a seguir uma sequência aqui, abordando 3 aspectos principais a partir das perguntas, mas eu vou retomar um pouquinho uma dimensão histórica sobre o educador social no Brasil, tá? O Jaci Marx me buscou, me fez uma pergunta a respeito da relação, vou falar temas gerais a partir da pergunta, né? Me fez uma questão a respeito da relação entre educação social e assistência social, e como que é possível pensar uma formação para o educador social a partir dessa relação. O Lucas, que magnificamente tem comandado essas atividades com tanta alegria, tanta disponibilidade e gentileza,
minha gratidão, Lucas, pelo teu trabalho gentil e motivador. Ele vem justamente refletir uma preocupação que também é muito minha e que também é complexa da gente compreender, que é como que a gente pode considerar o processo dos educadores sociais que atuam há anos no contexto das comunidades e que, por meio de movimentos sociais e da sua prática, tem um acúmulo de conhecimento significativo, e como que esse conhecimento pode ser valorizado a partir do estabelecimento da questão da formação em nível superior na graduação para educadores sociais, né? Como que é possível? É possível a gente ter um diálogo a respeito dessa distância entre o contexto da prática e o contexto da teoria, porque é colocado sempre nessa perspectiva, né? A universidade, teoria, né? E a prática, o trabalhador. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. E, no final, a Raíssa me faz um grande desafio, e que é uma temática, e eu queria saber até se a Raíssa, eu não lembro agora direito, mas eu acho que é lá da graduação, se ela tiver no mestrado ou não, e o doutorado, é um tema que ela pode pesquisar mestrado, doutorado, e fazer um programa de pesquisa para o resto da vida, porque a gente já tem um trabalho inicial que é da Renata, que eu vou indicar depois, mas ela pergunta sobre a avaliação do desempenho docente, o que eu penso a respeito, e eu entendi que é fazendo uma relação com a atuação do educador social. Então, o que a gente tem de debate sobre avaliação no campo do educador social, né, do trabalho e da formação do educador. E nesse sentido, né, a gente já pode pensar também uma discussão de currículo para pensar a formação do educador social, que é uma demanda que a gente precisa também se debruçar sobre essa questão. A gente tem tantas demandas, a gente precisa de tanta gente fazendo mestrado, doutorado, pesquisando cada vez mais, porque o campo ele se desenvolve e se fortalece em momentos de crises sociais. Quando a gente busca a história mundial, né, dos países onde começa a se desenvolver o campo da pedagogia social e educação social, a gente vai percebendo que são nos momentos de crise da humanidade que a pedagogia social e a educação social elas se fortalecem. E isso é uma questão complexa de entender. Mas, por outro lado, né, a gente pensa a importância do papel do educador social no enfrentamento das crises da humanidade. Com isso, eu quero aqui me colocar de maneira solidária e com profunda tristeza e mandando todo o meu sentimento de amor, de carinho e de compaixão para as famílias em nome de 2 educadoras sociais de Curitiba que faleceram com o Covid, que eu recebi essa notícia, e como eu pretendo falar só educadoras mesmo, para que todas as famílias de educadores sociais que estão passando aqui no Brasil, na América Latina e no mundo, com a morte de trabalhadores, educadores sociais, todos os trabalhadores, mas os educadores sociais que sempre atuam na ponta, no atendimento às pessoas com as demandas mais difíceis e complexas, né? Toda a nossa solidariedade, o nosso carinho, e profunda tristeza mesmo, o luto aqui, que é um momento muito grave que a humanidade está passando e os educadores sociais estão expostos, né, a essa realidade, e eu me emociono até, mas sintam-se abraçados os educadores, as famílias de quem perdeu, né, a família que perdeu seus entes queridos aí. A gente está isolado, mas tentando ser solidário mesmo à distância. Fica o meu carinho e a gratidão pelo trabalho de todos, para toda a humanidade, né, que trabalha nessa perspectiva de servir o próximo, né? Então, toda essa questão que a gente busca refletir é justamente para compreender que o educador social e educadora social são trabalhadores que devem ter o reconhecimento profissional máximo possível. A gente não briga, historicamente, para quem conhece um pouco do campo da educação, historicamente, para o reconhecimento e valorização do professor, toda a caminhada histórica que existe no campo da educação no Brasil, da educação escolar, que luta constantemente pela valorização, pelo reconhecimento, pelo piso salarial, o Plano Nacional de Educação, que prevê as metas para que esse profissional, o professor, seja reconhecido. A nossa demanda, né, é gigante para que o professor seja um trabalhador, né, reconhecido no espaço da educação brasileira.
E o educador social, a gente entende que também deve ser um profissional com status, assim como advogado, engenheiro, médico, e que o professor também alcance esse status no sentido de reconhecimento profissional, de que seus direitos trabalhistas, né, sejam reconhecidos, de que ele seja cuidado, porque ele cuida dos outros, né? Estou falando isso porque eu acabei de sair de uma live com educadores sociais aqui de Ponta Grossa que trabalham nas instituições de acolhimento de crianças e adolescentes. E a gente vê que, mais do que nunca, todos nós estamos, e imagina os educadores sociais que estão atuando nesses espaços neste momento, né, da pandemia. E a gente pergunta, né, perguntou para eles, quem cuida de quem cuida, não é? É uma demanda, assim, que a gente está muito preocupado, porque é uma profissão precarizada, né? Ela não é uma profissão ainda, né? A gente está em busca do reconhecimento desta profissão, mas ela é uma função, né? O Santiago, ele aborda um pouco mais essa questão, o Regis também trabalha sobre isso. Daqui a pouco eu vou indicar materiais para vocês, né? A gente vai passar links a respeito, mas eu quero dizer que o trabalhador da educação social no Brasil, ele não é considerado um trabalhador com seus direitos. E a gente precisa buscar a efetivação desse reconhecimento do trabalhador da educação social como um sujeito trabalhador de direitos, né? A gente precisa avançar também para que a educação social seja uma área constituída e seja também abordada no campo do direito à educação, porque a gente fica muito pautado no direito à educação só para reconhecimento da escola como espaço educativo. E a gente precisa avançar nessa concepção da educação que temos até na legislação brasileira, porque, por exemplo, a LDB, nós temos uma lei de diretrizes e bases da educação brasileira. Nós, na verdade, não temos uma lei de diretrizes e bases da educação, nós temos uma lei de diretrizes e bases do ensino, porque a própria LDB, no seu primeiro parágrafo, no primeiro artigo, já estabelece que aquela lei se destina a regulamentar as questões ligadas ao ensino escolar. Então, a gente precisa aprimorar a LDB para que ela se torne uma lei de diretrizes e bases da educação, realmente, incluindo as demandas da educação social. Nesse sentido, é importante compreender um processo histórico que leva ao debate da profissão e formação, que também é interessante que neste momento de pandemia, de isolamento, de trabalho online, a gente está percebendo um movimento mais intenso e que está num momento assim, muito decisivo para que a gente possa ter, então, estabelecido o reconhecimento oficial, o processo mesmo do reconhecimento da profissão de educadores sociais no Brasil. E aí a gente precisa entender um pouco sobre esse percurso e o porquê que temas agora estão neste debate tão alvoroçados, né, tão exaltados. Por que isso aparece? Rapidamente, e esse trabalho de história da educação social, quem mais aborda essa perspectiva é a professora Jaciara Silva de Paiva, né, que busca fazer essa perspectiva de uma uma busca uma organização do processo histórico da educação social do contexto brasileiro. Eu busco fazer, até então, uma discussão sobre a perspectiva de como que a pedagogia social surge no contexto brasileiro, e essa é uma demanda que também requer uma live só para aprimoramento sobre os termos educação social e pedagogia social. Eu já, de antemão, já quero falar, né, antecipo, que trabalho com os dois conceitos juntos, educação social e pedagogia social, e eu sempre tento falar os dois juntos e escrever os dois juntos, porque a gente entende que nenhum nem outro é uma dimensão mais prática e outra dimensão mais teórica. Mas por questão de uso e de uma certa diplomacia no meio acadêmico e político, eu tenho utilizado educação social e pedagogia social por compreender que os dois estão imbuídos de teoria, imbuídos de prática, e que um alimenta o outro, e que na história tivemos momentos diferenciados e em contextos territoriais diferentes do uso de cada nomenclatura, de cada termo, mas que um precisa do outro, digamos assim, de um conceito precisa do outro conceito para poder avançar. Isso considerando que seus conceitos são separados, porque historicamente é colocado que pedagogia social é mais para o âmbito teórico e educação social
é mais para o âmbito prático. Mas eu quero, neste momento, dizer que eu tenho entendido a relação profunda entre teoria e prática, né, que a gente tem uma produção na América Latina do autor Vasquez sobre praxis, e com isso compreender que educação social e pedagogia social caminham juntas num aspecto de produção de conhecimento teórico por meio de atuação prática e a reflexão sobre essa prática, tá certo? Mas esse é um assunto com muitas argumentações e aprofundamentos depois. Bom, rapidamente dizer que a gente localiza que historicamente no Brasil os educadores sociais eles surgem por meio do Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, um movimento forte na década de 80 e 90 que ajuda ajuda não, mas impulsiona, comanda, digamos, lidera todo o debate que vai culminar também no estabelecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estamos, inclusive, hoje finalizando o mês que celebra e defende, né, os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente não pode deixar de lado de fazer esse registro histórico por meio desta live aqui, de que a gênese do trabalho do educador social no Brasil, que agora estamos debatendo a regulamentação da profissão, surge justamente do trabalho com crianças e adolescentes no contexto brasileiro. Porque, para quem não conhece, pedagogia social e educação social são áreas da educação que buscam pensar o trabalho educativo com pessoas desde crianças até idosos. Não é diferente da perspectiva da educação escolar, que foca mais a perspectiva do processo de aprendizagem da criança e do adolescente. A pedagogia social, a educação social, ela se destina a todas as fases da vida humana. E por isso também é complexa, né? Mas no caso brasileiro, na nossa história, a origem do educador social vem justamente dos educadores que atuavam junto às crianças e adolescentes, na garantia dos direitos, né, das crianças e adolescentes. E foram fundamentais para que a gente chegasse na atualidade com uma lei magnífica. Ela todo mundo, né, todo mundo não. A gente precisa deixar cada vez mais claro, mais explicado e defender que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei séria, é uma lei muito bem escrita, com participação democrática na sua formulação, que contou até com crianças, os próprios sujeitos, né, da lei, criança e adolescente, fizeram parte, por meio do Movimento Nacional dos Meninos de Rua, quando conseguiram pautar as demandas que criaram o Estatuto, e com isso dizer que Estatuto da Criança e Adolescente não torna criança e adolescente vagabundo, não, tá? Não torna criança e adolescente sem penalidades de acordo, penalidade ou com respostas a partir das suas ações, né? O Estatuto da Criança e Adolescente é um documento muito grande. Eu penso que quem afirma essas questões não tem conhecimento, nunca leu o Estatuto da Criança e Adolescente, e a gente precisa, então, deixar demarcado que, se hoje estamos defendendo a criação da profissão e a regulamentação da profissão do educador social no Brasil, é justamente porque ele surge em nossa história como um trabalhador que sempre lutou pelo direito da criança e do adolescente, tá? O direito, a proteção, o cuidado, a educação, né, da criança e do adolescente no nosso contexto brasileiro. Feito esse registro, a gente vai, então, passando por um processo histórico de que este coletivo de educadores sociais que atuavam principalmente neste movimento, mas que passam a se organizar por meio de reuniões de congressos, de encontros nacionais de educação social, se não me engano, desde 2001, eu penso que é 2001 o primeiro registro. Se alguém lembrar aí, quiser comentar, e alguém me avisar aqui que eu não estou conseguindo ler o chat, senão eu vou me perder um pouco, tá, gente? Mas o Lucas e o Arthur podem me chamar a atenção. Com esse coletivo organizado por meio dos Encontros Nacionais de Educação, começam a surgir, então, reflexões específicas sobre quem é o trabalhador educador social. Eu ainda tenho uma curiosidade que para mim ainda não está claro, e é um elemento de pesquisa, como que o termo educador social foi assimilado no movimento que contava com educadores populares. Provavelmente eram educadores populares que de repente passam a ser denominados educadores sociais. Eu gostaria, se alguém já souber ou tiver pesquisa a respeito, mas do fato específico
que surge essa nomenclatura educador social, porque historicamente temos educadores populares, né, pessoal? E de repente, não é de repente, mas no meio deste movimento, temos então a nomenclatura educador social que passam, né, a se organizar nessa perspectiva de estruturação do trabalho de educadores sociais. Com isso, os encontros nacionais de educação social começam a pautar temas sobre o trabalho mesmo de educadores. E é interessante perceber que se a gente busca as atas para estudar dos encontros, a demanda dos educadores de necessidade de formação para o seu trabalho, formação continuada, também tem demanda de formação inicial, porque justamente percebem, né, pelo que está escrito nas atas, de que o seu trabalho, dentro dessa perspectiva de uma área muito complexa, e o trabalho do educador social é uma área complexa, todo trabalho é complexo, mas entender a especificidade do trabalho do educador social junto a determinado grupo humano e também para atender determinada demanda que esse grupo humano traz, é uma complexidade gigante, porque com isso a gente tem um desafio de definir currículo para formação, definir aspectos éticos de atuação profissional, definir questões de como que se faz esse trabalho de educador social no cotidiano, no dia a dia, né? Com isso, a gente vê na leitura dessas atas, dos eventos, isso na década, então, dos primeiros 10 anos dos anos 2000, a gente vê, e continuando, né, os eventos que ocorrem até na atualidade, a necessidade que eles pautam, né, da perspectiva de formação para educadores sociais. O que acontece? Com o passar, né, desse percurso, então um grupo do Ceará, né, de educadores sociais, da Associação de Educadores Sociais, não sei se tem alguém aqui assistindo, com muita bravura, então pautam, junto ao deputado Chico Lopes, isso em 2009, a necessidade de que tenha uma lei que regulamente a profissão de educadores sociais no contexto brasileiro. E desde então começa o trâmite no Congresso Nacional, que estamos até hoje, né, já então, se é 2009, 11 anos, nessa luta constante para poder regulamentar a profissão de educadores sociais. Em 2015, outra associação entra também no cenário de disputa e de debate sobre a regulamentação da profissão e também, muito bravamente, pauta, junto ao senador Paim, a questão de que era necessário também um projeto de lei para a regulamentação da profissão de educadores sociais. Mas por que dois grupos, né, de locais diferentes no Brasil pautam dois projetos de lei para a regulamentação da profissão? Por que essa demanda diferente, né? Por que existe esses dois projetos de lei? Por que existiam dois projetos de lei? Justamente porque o grupo do Ceará defendia a perspectiva, defende a perspectiva de que para atuar enquanto educador social é necessário a base de formação ou ensino médio. E o grupo de educadores sociais de Maringá, aqui no Paraná, já defende a perspectiva de que a formação inicial para o educador social é a graduação, a formação em nível superior. Por isso, a necessidade de um outro projeto de lei que foi pautado no Congresso Nacional, e aí começa um outro trâmite. A questão de que, enquanto estava transitando um processo na Câmara Municipal, existia outro processo também tramitando no Senado. Quando o qual fosse aprovado antes, né, nessas instâncias, seria direcionado a outra instância do Congresso e teria que compor um novo projeto que articulasse a mesma temática dos dois projetos. E é o que a gente está vivenciando agora, e por isso está no momento bem importante, significativo e decisivo, de que a gente deixe muito claro e de que a gente busque explicar muito bem as nossas posições sobre concepção de formação de trabalhadores e concepção de educação, né, e concepção de sociedade mesmo, e de humanidade, para que a gente possa argumentar qual é a nossa defesa, então, a respeito de como o trabalhador educador social deve ser regulamentado no Brasil. E aí eu quero demarcar, então, que
nessa história magnífica de educadores sociais que nós temos no Brasil, que, na verdade, se a gente começar a aprofundar a análise e não pensar tanto no termo, o nome, educador social, mas pensando na prática, a gente já tem uma origem de práticas educativas com comunidades há muitos anos no contexto brasileiro. E aí, se puxar na América Latina, a gente pode recorrer até ao período de quando nossos vizinhos países lutaram pelo processo de emancipação dos seus processos de violência com seus colonizadores. É uma coisa muito antiga, que tem a ver com a origem e identidade dos nossos povos. Né? Eu indico aqui a série do Bolívar, que tem no Netflix, para vocês assistirem, que mostra como um processo de revolução foi instaurado, que gera um processo pedagógico educativo, que isso se torna uma perspectiva que passa a ser chamada educação popular. Mais recentemente, a gente entende também de dimensões de educação social. Não são a mesma coisa, mas também não são antagônicas e diferentes, e não tem por que a gente estimular antagonismo e diferenciação em épocas de que a gente já tem antagonistas bem mais destacados e que a gente sabe com quem que a gente tem que brigar, né? Com quem que a gente tem que brigar, não, mas com quem que a gente tem que passar pelo processo. Eu ainda acredito de que a gente consiga passar pelo processo de se emancipar desse contexto que a gente vive, né? E a gente precisa estar mais unido do que separado, mesmo que a gente tenha divergências pontuais que não são próximas do antagônico que a gente tem, né? Aqui a gente nomina de Bolsonaro, mas ele tem diversos nomes no contexto mundial, como a gente sabe. Nesse sentido, eu quero dizer o seguinte, que a posição que eu defendo enquanto pesquisador da área e que o NUPEPS, o nosso grupo de pesquisa de extensão, é justamente a lógica da defesa pela formação em nível superior, pela graduação, né, em universidade. E aí, com isso, vem uma série de questões que são questionadas e que são super compreendidas e são mega importantes para a gente considerar, porque são essas questões que o pessoal faz e são contrários à defesa do ensino superior, que demarca justamente a identidade da origem do educador social no Brasil e na América Latina também. E é justamente por pensar esse processo da origem da identidade do educador social, que realmente não é do meio acadêmico, né? O educador social não surge por meio da universidade, é justamente por demarcar esta identidade e que isso não será mudado, a origem não é mudada, não vai ser mudada, a origem não vai ser modificada, não vai ser, como é que eu posso dizer, a origem nunca deixará de existir a origem, podemos dizer assim. A questão é como que essa origem foi escrita para a posteridade, foi registrada para a posteridade. Como que a origem dos educadores populares, dos educadores sociais, como que a origem das práticas educativas comunitárias foram registradas nas nossas produções históricas sobre esses sujeitos e sobre esses movimentos. Esse registro histórico é que vai também permitir a continuidade ou não dessa identidade originária, que a gente entende que é muito significativa, a origem do educador social, né, a origem dos educadores populares na história da América Latina e na história do Brasil. Estou sempre me referindo à relação educadores populares e educadores sociais, porque uma das demandas que a gente tem na atualidade é justamente compreender a proximidade entre os trabalhadores educadores populares e os trabalhadores educadores sociais. E a própria aproximação entre campos da educação popular e campos da educação social. Porque, como eu disse, é o momento da gente tentar elaborar ideias que sejam mais próximas para que a gente consiga avançar. Não estou falando que a gente não tem que desconsiderar diferenças, né? Porque as diferenças também nos fortalecem. Particularmente, são esses questionamentos que me fizeram buscar essa história e tentar entender tudo isso, senão eu não iria aprofundar mais, né?
Então, isso é uma necessidade que a gente tem. E o que eu quero dizer sobre a construção da identidade, da origem dos educadores populares, educadores sociais, com a questão da defesa do ensino superior como base formativa para o educador social no Brasil. É justamente por compreender que o trabalho tão significativo e tão íntimo do povo, da população brasileira, falando do Brasil, porque a gente entende a relação direta, né, entre cultura popular, a educação popular, a inspiração para o trabalho do educador social a partir dessa relação. Isso quer dizer o quê? Que é uma prática educativa que, como não está restrita, mas também faz parte do espaço escolar, ela é a perspectiva educativa que mais se aproxima, digamos assim, das demandas da população, do povo, das pessoas, da gente, da humanidade. Eu gosto de defender a educação social, a pedagogia social, como sendo a pedagogia da dignidade humana. E isso significa reconhecer as demandas dos seres humanos e como nós temos que dar conta dessas demandas. E aí a defesa pelo ensino superior é porque, aprovada a determinação de que o educador social deve ter como base formativa o ensino superior no Brasil, nós colocamos o status do educador social num patamar de organização do trabalho no sistema brasileiro que vai justamente pautar as demandas da área, que são essas que eu estou dizendo no sentido que são as demandas das classes populares, do povo, das classes mais altas também, né? Da classe que eu digo, é ruim falar classes mais altas, né? São de pessoas mais altas? Não. É classes que têm mais dinheiro e as classes que têm menos dinheiro, tá bom? E a questão nossa como trabalhador, né? Como que a gente pode cada vez mais buscar mais para garantir que esse educador social seja um trabalhador reconhecido efetivamente e que ele possa sentar numa mesa de diálogo, não mais com todo respeito a todas as profissões, mas o educador social tem um nível de complexidade de trabalho tanto quanto assistente social, tanto quanto psicólogos, tanto quanto advogados, tanto quanto pedagogos, quanto médicos. Não existe, eu defendo que não existe uma hierarquia do trabalho. E por isso, a grande questão que a gente vive, inclusive aqui na cidade de Ponta Grossa, que é um grande problema, que no caso dos professores, onde tem magistério ainda, que agora é chamado formação de professores, né? Formação de docentes, eu sei que em outros estados não tem, mas no Brasil, no Paraná ainda tem. E aqui em Ponta Grossa tem um curso de formação de docentes, que é considerado o ensino médio técnico. Olha o que acontece. Se a pessoa tem um magistério, e ela fez o curso de pedagogia depois, né, ou uma licenciatura, e ela vai fazer o concurso da prefeitura, por exemplo, e trabalhar, ela só vai ser reconhecida o seu título de graduação só depois de 3 anos, porque só conta primeiro o ensino médio técnico, porque ainda existe o ensino médio técnico aqui. Ou seja, o ensino médio técnico, ele precariza o trabalhador, ele não garante que esse trabalhador vá ter condições melhores de trabalho, tá? Não estou falando que quem é formado na universidade, e na atualidade que a gente vive, né, um arroxo geral do processo educativo e social por meio das políticas nacionais, não vá sofrer também a desvalorização, né? Como eu já disse, do próprio professor, do próprio pedagogo e tal. Mas, ainda assim, por meio de pesquisas, é possível verificar a constatação de que, tendo uma formação em graduação, o profissional tem, sim, um melhor salário, tem, sim, melhores condições de trabalho, né? Outra questão que é importante a gente compreender é que na história da educação brasileira, das políticas da educação brasileira, a gente sempre teve algo chamado de dualidade da educação brasileira, que é a gente pensar um sistema educativo que coloque pobre e rico no seu devido lugar. O que eu quero dizer com isso? Pobre tem o direito de chegar até o ensino médio e fazer, no máximo, um curso técnico, porque ele tem que ser uma mão de obra barata e ele não precisa pensar. Por que eu estou falando isso, gente? Porque quando a gente vê a organização curricular na perspectiva de como foi pensado o ensino técnico desde a sua origem, a gente vê
orientação bem específica, e por isso que é chamado técnico, de que a gente se torna um profissional que saiba dar conta de fazer, mas ele não precisa aprofundar reflexões do porquê que ele está fazendo aquilo e qual o impacto do trabalho dele. Por isso que a gente diz que não precisa pensar, que basta apenas executar, bem executar. Quem que tem que pensar? Quem é rico, que daí vai poder acessar o espaço do ensino superior, que é destinado a... eu falo numa lógica bem histórica também, né? De que o espaço do ensino superior sempre foi um espaço, até a atualidade, que não é um espaço de direito, ele é um espaço meritocrático e de que as pessoas precisam se esforçar demais nas suas vidas, quem já não nasceu em uma condição diferenciada e rara, porque quem tem condições de uma família que já teve seus pais com formação de graduação, que tenha pai ou mãe já com doutorado, com mestrado, é uma condição muito rara, porque o ensino superior no Brasil ainda é muito excludente. Então, quem que vai para a universidade? Né? As classes, os grupos humanos que têm mais dinheiro. Né? Porque o dinheiro, o que acontece? A criança, desde pequena, já frequenta cursos de línguas, já faz um monte de coisa que vai preparando, que quando chega lá, na época do vestibular, que é o meio que corta a pobreza do acesso à universidade, o vestibular significa isso. O vestibular representa essa exclusão. Por isso a demanda das cotas que a gente defende. Cotas para a educação pública, né? Essas questões. Porque a universidade ainda é um espaço muito restrito. E como que a gente deve agora avançar nesse aspecto de que fazer reconhecer que esse espaço restrito é um direito do educador social e lutar para que esse educador social acesse esse espaço. Aí que é a questão, porque vocês percebem que eu já falei uma dificuldade, caso seja aprovado a questão do ensino superior, que é a questão do acesso, aí vocês já podem estar pensando, eu não sei agora quem está falando, quem está assistindo, mas já vão falar, viu como ele é contraditório? Olha, ele já está ele mesmo dizendo que o acesso ao ensino superior é restrito. Viram como é difícil? Viram como ele também sabe? Então, gente, a questão é que a gente, hoje em dia, temos produções já significativas e que a gente deve ter mais, que explicam um meio de como podemos construir uma graduação para educadores sociais, ou pensar uma formação em nível superior para educadores sociais, que rompa com essa perspectiva que eu disse de vestibular e de elitização e segregação e restrição de acesso. O melhor exemplo que a gente tem é justamente, e aí vou indicar melhor daqui a pouco, mas um trabalho que eu orientei da minha aluna Franciele Moreto, que busca explicar como que houve o processo no Brasil de organização das licenciaturas em educação do campo. Porque é aí que a gente pode ter também uma inspiração de como romper esse espaço excludente do ensino superior. Mas a gente só vai romper com essa perspectiva da defesa de que a formação básica tem que ser o ensino superior. Porque o que o pessoal da educação do campo conseguiram fazer? Eles saíram a partir do movimento social, eles conseguiram se colocar em articulação no meio de representação política no Congresso Nacional e pautar a demanda, a necessidade de que fosse pensado um processo educativo próprio para o campo. Seria a nossa questão de pensar um processo formativo de profissionais para atuarem no campo, né? Nós também estamos pensando um processo formativo para profissionais que atuam na educação social. Então, isso a gente se aproxima muito, mas o movimento que criou, que pautou a necessidade da criação da licenciatura em educação do campo, e aí a gente tem que reconhecer que os movimentos que fazem a defesa da luta pela terra, né? São muito bem articulados, são muito bem fortalecidos, mas que agora vivem um processo de violência como nunca, né? Mas a questão de que foi pautado por um movimento coletivo de quem estava, como afirmado, de quem estava na prática. Não era a questão de quem estava só na universidade.
houve um processo de disputa, de debate, existem diversas correntes de licenciatura em educação do campo, existem contraditoriedades, existem problemas, mas houve um consenso dentro do dissenso, né, dentro do que não era concordado, mas houve um consenso para conseguir juntar universidade e movimento social e avançar na criação de uma licenciatura de educação do campo. Eu não estou falando que é o melhor modelo, mas eu estou dizendo que é possível, sim, de romper com o espaço excludente da universidade. E a minha esperança é justamente pautar que o movimento de educadores sociais pode e deve buscar um processo de consenso para que a gente consiga estabelecer esse status de ensino superior para a formação nesta perspectiva de criação de currículo e formação específica para o educador social, rompendo com essa tradição elitizada que a gente tem de universidade. Mas que, ao mesmo tempo, a gente também tem práticas, inclusive da própria educação popular, que adentraram na década de 60 e 70 as universidades para pautar movimentos diferenciados e mais próximos à população e às comunidades. Inclusive é aí que surge Paulo Freire, né? Paulo Freire é uma pessoa que era do espaço acadêmico também. Ele desenvolveu uma teoria. Se não fosse a universidade e a escrita dos livros de Paulo Freire, ele não teria a repercussão mundial que ele tem, né? E eu entendo que o educador social, se tornando um profissional de ensino superior, ele vai passar a ter um reconhecimento justamente nessa questão de que ele seja um trabalhador com a sua dignidade reconhecida. Eu já passei 6 minutos de 40 minutos, eu não entrei nas perguntas, assim, específicas do Jaci Marques, que é uma pessoa que a gente já tem contato há muito tempo, né, nas redes sociais, só que toda vez que eu vou mandar e-mail para a Jaciara, eu quase que mando para o Jaci Marques, que ele também está nos meus registros. O Lucas, querido, que está organizando aqui conosco essa live também, e a Raíssa também, que fez a pergunta da avaliação. E para ir finalizando e para aproveitando esses minutos, se o Arthur me permite, a gente destinar meia hora de debate, eu quero aproveitar e indicar materiais específicos a partir das perguntas que os três me enviaram. E aí que eu vou pedir eu não sei agora aqui, eu vou ter que dar uma olhada no chat, né? O Lucas e o Arthur. Tá aqui. Tô vendo que tá pegando fogo aqui o debate, né? Que legal, gente. Maravilha. Nossa, que maravilha. Oi, pessoal. Depois eu dou oi para cada um, senão eu vou querer dar oi agora. Mas eu quero pedir para o Lucas e para o Arthur postar lá no chat os links que eu separei para que o pessoal já possa clicar e acessar as questões que eu estou pautando aqui. Eu quero fazer o registro de que essa defesa nossa do ensino superior, ela e justamente esse movimento, né, de disputa política, tem um teórico da Universidade de Produção Acadêmica chamado Bourdieu, Pierre Bourdieu, que explica isso, né? A disputa, né, de um campo de conhecimento, mas possibilitou, por exemplo, a criação da Associação Brasileira de Educação Social e Pedagogia Social, que é a EDUSO Brasil, que é a instituição que representa essa defesa que a gente faz pelo ensino superior e que eu faço parte, como o Arthur falou no começo, né? O Arthur também faz parte, e a gente faz essa defesa bem pontual e específica da defesa pelo ensino superior, tá? Aí vale também depois a gente pode debater, porque eu tenho uma concepção de formação em nível superior que é pela graduação, né? E aí a gente pode fazer um debate sobre isso depois. Bom, agora eu vou indicar então os materiais. O Arthur tá me ouvindo e o Lucas também? Tá, estão postando, beleza. Então é o seguinte, o Jaci Marques me fez perguntas sobre como pensar uma formação para educadores sociais em nível superior a partir da relação entre políticas de assistência social e a educação social, né? Políticas de assistência social, e ele chama a questão atenção para a educação permanente, que já prevê essa discussão, junto com a perspectiva da educação social mesmo, né? Com isso, eu quero indicar um trabalho que eu participei da banca ontem, mas ele ainda não está disponível, então não vai ter o link desse trabalho.
agora, mas eu fico com a demanda aí de passar para vocês depois. É um trabalho da Annelise, defendido na Unicinos ontem, de dissertação, orientado pela professora Daiane, que busca uma reflexão sobre como pensar o processo de gestão socioeducativa num espaço de educação social. Olha que interessante, é como pensar o processo da gestão mesmo, num espaço onde é entendido um espaço que eu falo sobre um espaço de educação social, mas um espaço onde os educadores sociais trabalham. Como que é pensado essa questão da gestão? Porque até agora a gestão é um âmbito usado na pedagogia para pensar a gestão escolar. E como que a gente pode pensar uma perspectiva de gestão socioeducativa ou sociopedagógica para pensar esses outros espaços educativos? Então, assim que a dissertação dela estiver disponível, é uma baita dissertação que vocês precisam ler indico para vocês lerem, que é magnífica. Para buscar reflexão sobre a relação da assistência social com a educação, e especificamente a educação social, eu sempre indico e deixo os links, a perspectiva das teses da Karine Santos, professora coordenadora do CEPOPS, lá do Rio Grande do Sul, da Universidade do Rio Grande do Sul, Federal do Rio Grande do Sul, a Marilene Alves, que também do CEPOPS, e ela trabalha, gente, olha que magnífico, né? No Departamento de Educação Social, dentro da Secretaria Municipal de Assistência Social de Novo Hamburgo. Muito interessante ter um Departamento de Educação Social. Eu dou um recado aqui que, infelizmente, lá em Ponta Grossa, nós temos um problema de que pessoas da Fundação de Ação Social entendem que práticas desenvolvidas nas instituições sociais não são práticas educativas. E, inclusive, não permitem que seja utilizado termos da área da educação em suas práticas socioassistenciais. Então, é um entendimento equivocado da lei e um entendimento equivocado do que significa o próprio trabalho do assistente social e das instituições. Então, a tese da Marilene é fundamental e, recentemente, a tese do Levi Nauter, que é defendido na Unicinos. Eu não sei se ele está assistindo aqui, e eu perguntei para ele, não pude ouvir, que não deu tempo, mas eu não achei o link da tese dele. Mas eu tenho e eu posso passar depois, tá bom? Bom, continuando, o Lucas me faz uma pergunta sobre justamente o reconhecimento da relação da prática do trabalhador da educação social, que há anos já desenvolve, com a relação na perspectiva, caso seja estabelecida uma formação em nível superior. De antemão, já quero indicar, antes de comentar, eu quero indicar a tese do Regis, mas eu coloquei o link do livro, publicado pelo Regis, junto com a professora orientadora dele, a Verônica Miller. Vocês podem acessar o site da Associação de Educadores Sociais de Maringá, da ESMAR, onde está disponível o link que vocês baixam o download do livro, que foi resultado da tese do Regis, que busca explicar, olha que importante, o processo jurídico de como é essa tramitação para se chegar na regulamentação da profissão. Então, é uma tese publicada então no livro, né, bem significativa para entender o aspecto jurídico. Para a gente compreender o aspecto sociológico da organização desta profissão, tem a indicação da dissertação do Santiago Pavani, que está aqui, né, participando, Santiago Pavani Dias, que explica o porquê que ainda não é uma profissão, é uma função, e o que significa esse processo de a gente conseguir reconhecer efetivamente enquanto profissão. Então, é mais uma dissertação que compõe a necessidade do entendimento da profissão do educador social no Brasil, e que agora, por meio da pergunta do Lucas, afinal de contas, como estabelecer essa relação prática e nessa dicotomia que é colocado entre teoria e prática, né, entre prática e teoria, mas eu orientei a dissertação, então, da Franciele Moreto, que também está o link aí, em que vocês podem ler, onde vocês podem ler a reflexão de como que o movimento social, por meio, né, da sua prática, inspira a formulação de uma política de formação em nível superior, né, e como que isso se estabelece no cenário
de política educacional no Brasil, certo? Então fica o link da Franciele Moreto aí também para vocês acessarem o trabalho dela e ver como isso foi possível. E ela ainda faz uma comparação, e eu vi que a Raquel está aqui lá do Uruguai, o pessoal do Uruguai está assistindo, um beijo, carinho, que saudades de vosotros, echo de menos de vosotros, me gustaría mucho tomar vino, conversar y reír mucho, que saludos, estoy con echo de menos de vosotros. Elas vão saber que eu falei, que elas vão dar bastante risada quando escutar, tá? E aí, a Franciele faz uma comparação com a própria história do movimento dos trabalhadores do Uruguai, que também pautam a política nacional do Uruguai para criar um ensino superior específico para a formação do educador social no Uruguai, que também vem dessa relação da prática para a teoria ou da prática para a política. Então, a gente está defendendo uma coisa, pessoal, que não é impossível ou que não existe. Nós estamos pautados em argumentos e histórias que buscam essa valorização do profissional, a identidade dele e também avance cada vez mais no reconhecimento de quem é educador social. E para fechar de vez, que eu já falei que ia fechar já faz meia hora, né? Mas para finalizar, eu quero então indicar o trabalho aqui da Cleia Renata Teixeira, que é defendido a tese na UEM, que é orientado pela professora Verônica Miller também, que vai buscar uma análise sobre possível discutir e pensar a avaliação no espaço da educação social, nas práticas de educadores sociais. E essa tese é referência para se discutir a avaliação neste campo de atuação específico de educadores sociais. Junto com a tese da Renata, eu indico também a tese da Juliana Rocha, que é da PUC do Rio Grande do Sul, mas que não trata especificamente de avaliação, mas eu quero indicar esse trabalho da Juliana para pautar a demanda de que, se a gente pensa um processo avaliativo de educação, a gente precisa entender o processo de aprendizagem do sujeito. E esse processo de aprendizagem requer um conhecimento teórico específico. Por isso que curso técnico não dá conta de pensar a prática de educadores sociais, porque educadores sociais atuam no processo de ensino e aprendizagem, sim, mas a diferença que a gente tem com o José Pucci Neto, né, ele não é professor, e nunca vai ser professor, mas ele é um profissional do campo da educação que trabalha com ensino e aprendizagem. Mas quando a gente fala ensino e aprendizagem, a gente já coloca aquele preconceito de entender de que é o que acontece na escola ou o que acontece com os professores. Mas não é isso. A questão é que nós, seres humanos, temos a capacidade, temos a capacidade, nós somos seres humanos justamente pela nossa característica de poder, a nossa capacidade de poder acessar o que está fora de nós, por meio dos nossos sentidos, e entender o que são essas coisas que estão fora de nós. Quem media isso são os educadores. Aí pode ser professor, pode ser educadores sociais, podem ser outros trabalhadores da educação. São os trabalhadores da educação que atuam no processo junto com outros sujeitos, são mediadores desses símbolos da cultura que está fora da gente e precisa passar para o meu processo de pensamento e entendimento. É por isso que a gente precisa compreender o processo psicológico de aprendizagem. Né? Aqui está a professora Priscila Roca, que é magnífica no campo do estudo da psicologia da educação na abordagem da histórico-cultural, que é de um autor chamado Vygotsky, que é o que fundamenta a tese da Juliana, e com isso, entendendo o processo cognitivo, é que a gente pode compreender o que é uma avaliação no campo da educação social, que a Renata daí traz justamente que não pode ser entendida como na escola ou como o professor faz, e que justamente existe um desafio para pensar a avaliação no campo da educação social, como a Renata nos diz, que é justamente essa demanda de compreender como que se dá esse processo educativo, tá? Processo educativo, gente, pode ser, quando a gente fala ensino-aprendizagem, pode ser chamado processo educativo, tá? Como eu disse, a questão é que a gente entende, né, já pelo viés automático do que a gente já ouviu falar da escola.
Mas a gente não está falando somente da escola, porque também uma coisa que é um preconceito é entender que educação social não faz parte da escola, educação social faz parte sim. Um professor pode atuar como educador social, assim, na prática, né, ali dele. Mas o educador social é educador social e deve ter um espaço próprio de atuação dele, reconhecido até no espaço escolar, porque ele é diferente do professor. A prática dele é diferente, mas é uma prática educativa, gera ensino e aprendizagem também. Com tantos pontos polêmicos e fechando 1 hora, eu quero dizer que é uma alegria e retomar no início que o Arthur comentou que eu faço parte de uma linha de educação social, pedagogia social aqui no PPGE. Na verdade, a linha de história e política educacional aqui me aceitou para que eu possa desenvolver a perspectiva de reflexão de educação social e pedagogia social, ligado principalmente à perspectiva da história da educação, e também não tem como não relacionar com a perspectiva da política educacional. Certo? Então, muito obrigado, e eu agora vou passar aqui para o Arthur e para o Lucas, para poder, se eu souber, responder alguma pergunta, ou colocar mais lenha na fogueira. Eu estou impressionado aqui, eu não sei mais o que falar, o que pensar depois de ouvir o Érico, né? O Érico, ele traz uma inteligência, assim, sobrenatural para a gente, principalmente para nós que estamos aqui no Rio de Janeiro. Não é rasgação de seda, ele sabe disso, que ele realmente por isso que ele é uma das referências que a gente está fazendo. Eu só queria lembrar uma coisa. Toda a live a gente faz um sorteio de livros, né? Então, os nomes que estão ali embaixo dos comentários, na parte de baixo, vão receber um livro que nós vamos mandar. Até um dos livros vai ser esse da Jaciara, eu queria mostrar, Caminhos da Educação Social. Está difícil ver por causa da luz aqui, Caminhos do Educador Social no Brasil, da Jaciara, que é uma das nossas presidentes, né? A presidente da EduSul Brasil. É a madrinha do NUPEPS? E ela está no NEAB, lá também, na Universidade Federal do Espírito Santo. Beijo, Jaciara. Junto com a Verônica Miller, que a gente tem uma admiração muito grande também, da ESMAR, do Paraná. Já estiveram na UERJ também. Muito obrigado. As criaram o PCA, que é o Programa Multidisciplinar que trabalha com o direito da criança e adolescente, que já formou muitos educadores sociais, está em Maringá. Perfeito. Então, são pessoas que estão ali presentes, então a gente vai estar ali. Eu só queria fazer três pontinhos só, e depois a gente passa para as perguntas. Pode ser, ô Lucas? Perfeito, Arthur. E o debate está muito bom aqui. Acho que vale muito a gente deixar um tempo, porque o debate está muito caloroso. Tá frio por aí, Érico? No sul tá frio? Vai ficar quente. Vai ficar bastante quente. Agora eu já estou com mais calor falando. Imagino quando eu ler ali. Rapaz, o debate ficou bom. Eu só queria fazer 3 pontos. Eu só queria colocar 3 pontos que, lendo os comentários que estão ao lado aí do Facebook, eu queria fazer 3 pontos. O primeiro ponto é me defender e defender a posição de nós que estamos na UERJ, porque muitas vezes nós somos acusados de querer misturar ou querer fazer uma mistura sobre educação social e pedagogia social. Em nenhum momento nós da UERJ defendemos pedagogo social. Eu não sei de onde o povo tira isso. Não existe essa história de ter pedagogo social. Tem um pessoal no comentário falando isso. Nós sabemos que é educador social e que precisa de uma formação para educador social numa dimensão de licenciatura de graduação. O tecnólogo eu sei de onde vem, Arthur, depois eu posso comentar, tá? O tecnólogo não dá conta, né? Não dá. Tem que ter uma licenciatura. É isso que a gente luta. E não é licenciatura em pedagogia social, é licenciatura em educação social. E até porque o nome pouco importa. O que importa são as experiências que esse povo, que já está na prática, pode trazer e iluminar a universidade. Eu não sei mais o que a gente precisa falar, né?
Enquanto a gente fica discutindo, a gente teve aquela discussão com um deputado e a gente estava colocando as nossas argumentações. Gente, ninguém em nenhum momento está falando que o educador social de ensino médio vai ser retirado do seu campo de trabalho. Não vai ser isso. Depois, ninguém está defendendo pedagogo social, coisa parecida. De jeito nenhum. O que a gente quer dar é o que o Érico acabou de falar: dignidade à dimensão da profissão do educador social, através de uma licenciatura, de uma graduação, que dê subsídios para que ele possa conversar em uma rede multidisciplinar de temas relevantes e importantes que defendam os direitos da criança, do adolescente, do idoso, né, do cidadão brasileiro. É só isso. Não tem nada de extraordinário. Ninguém vai perder emprego ou coisa parecida. Então, eu acho que é enfraquecimento esse diálogo, às vezes, que é terrível. Né? A gente fica discutindo o sexo dos anjos, embora não sei se precisa o anjo ter sexo. Né? É importante a gente saber que a gente pode avançar, né, enquanto profissão, enquanto profissionalidade. Então, vamos parar com essa história de achar que o pedagogo social é coisa parecida. É o educador social, uma formação que dê dignidade para esse profissional, que fale da questão específica dele. Depois tem uma outra discussão e eu termino, prometo que eu termino em 3 minutos, que é a questão do seguinte, achar aquela história. Muitos educadores que estão na base, que são da educação popular, que são da educação, não vão conseguir entrar na universidade por causa disso, por causa daquilo outro. Gente, aí já é responsabilidade nossa. Para que servem as políticas públicas, as políticas afirmativas de inclusão desses sujeitos dentro da educação? É incrível, eu não vou montar um curso de graduação porque eles não entram na universidade. Como isso? Não, para que o sistema de cotas? Nós, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, somos um dos pioneiros na dimensão de sistema de cotas. Né? O Lucas sabe muito bem disso, conhece os colegas que estão lá, e cotas não só para alunos, mas cotas também para professor. No concurso tem cota. Então, isso é importante, a gente trazer. Não é fechar a universidade porque o outro não entra. É a gente ser capaz de criar sistemas para que essas pessoas se empoderem desse espaço de troca universitária. E aí a universidade ganha com a presença e com a experiência dos educadores populares, inseridos em meios sociais, né, desenvolvendo suas atividades. Eles têm uma expertise que a universidade não tem. Então, quando se abre um curso de licenciatura numa universidade estadual de Ponta Grossa, vamos dizer que abra um curso, uma licenciatura em educação social, ou em Maringá, ou no estado do Rio de Janeiro, enriquece a universidade com esses saberes. Não é a universidade impondo o que o educador social tem que fazer. É a universidade se abrindo para que o educador social entre nessa universidade e dialogue, a gente monte emendas, crie subsídios, construa planos curriculares que atendam a demanda do educador social. Não é algo de cima para baixo, é algo que vai ter que fazer circular, é algo que vai ter que fazer, a gente vai ter que criar uma outra forma de existir e de resistir. Enquanto a gente fica nessa discussão, que eu quero me permitir falar, discussão tonta, de ficar puxando de um lado para outro, a gente perde a dimensão, que é a dimensão que esse educador social precisa de uma formação organizada, fundamentada, que dê dignidade, que ele possa discutir com assistente social, e que não é do tecnólogo. Existe tecnólogo, beleza, vamos lutar por algo maior, licenciaturas, né? De educador social, lutando para que ele entre, participe, dialogue conosco de igual para igual, e fazê-lo igual, porque a voz dele tem que fazer ecoar dentro da universidade. Então, acho que estou levantando bandeira sim, estou levantando bandeira porque eu acho que as discussões elas são boas, os debates são maravilhosos, mas tem horas que eu acho que eu tenho que desenhar para que o povo entenda que o que a gente quer é algo tão melhor e maior do que essa picuinha de gente achando que está perdendo poder. Eu gostei do Érico, que ele trouxe Bourdieu. Eles falam de hábitos e essa dimensão do poder, a gente fica falando muito dessa hegemonia e coisa parecida, de um poder. Parece que a gente está discutindo a questão da discussão de estar na educação social na universidade,
ou não, parece que o educador social do ensino médio está achando que vai perder o poder de estar lá porque vai entrar o outro do ensino superior. Por favor, a gente quer fortalecer vínculos, a gente quer quebrar mesmo essas hegemonias que existem no sistema educacional. E a gente tem que forçar essa barra. Então, eu acho que é importante a gente se abrir esse diálogo. Vou parar por aí, porque vocês perceberam que juntar Érico comigo, a gente termina. Então, eu queria mesmo que o Lucas me parasse agora, para que ele pudesse começar um diálogo, pelo menos de 20 minutos aí, que acho que dá tempo. Vamos lá, Lucas. Obrigado, Arthur. Eu só queria, mesmo em uma posição aqui de apresentador dessa live, queria só deixar aqui claro também que eu estava acompanhando o debate todo, e eu acho até válido a gente sim dar voz a todas as vozes contraditórias aqui, mas é importante a gente não entrar numa onda também de dicotomia, que parece que nos comentários, muitas vezes, tinham comentários que parece que pregavam por uma rivalidade entre educador social e educador, entre prática e teoria, entre universidade e atuação profissional. Então, é uma coisa que a gente está tentando falar, e aqui não é só minha voz, a do Érico e do Arthur, mas de pessoas como o próprio pessoal do CEPOP com Santiago, a Verônica era outra que estava defendendo, que a gente não vê essa separação. A gente, em uma época, e foi uma das coisas que o Érico destacou, que tem tantos ataques à universidade pública, a gente entrar nesse discurso como a universidade pública fosse quem está tirando o emprego e o prestígio da profissão do educador social, não é uma coisa nem um pouco boa para a gente como um todo. Então, a gente está defendendo aqui um acesso que é a todos. Então, uma universidade que é aberta para o povo, que é aberta para a população, uma universidade de qualidade e que uma universidade que não seja verticalizada. A gente não está falando de um educador social que não vai ter acesso, a gente tem que trabalhar esse acesso dele. A gente não está falando de um educador social que vai chegar na universidade e vai ser imposto o que ele tem que fazer, que vai desconsiderar sua história de vida, sua prática profissional. Então, tudo isso é um ponto que a gente não está falando. Então, muitas vezes nos comentários, tem certos caminhos que estão tomando que parece que a gente está defendendo que acabe com a prática do educador social, de quem não tem universidade, não tem uma graduação, não é educador social, como se a gente estivesse defendendo esse modelo de universidade elitista, e isso não é verdade. Então é bom a gente ter esse cuidado como um todo. Eu vou até destacar um comentário aqui, já para a gente iniciar o debate, para deixar claro do que a gente está falando, e em específico do que eu estou falando. O José Pursi Neto, que foi o principal defensor disso, falou em determinado comentário: um educador social não pode invadir o campo profissional, por exemplo, do professor de educação física e nem de um pedagogo, mas vejo que essas profissões podem ocupar o campo de educador social. A gente não está falando de uma invasão aqui, a gente não está defendendo esse tipo de coisa. A gente está vendo a universidade, a graduação, como um direito a ser cumprido, um direito a ser dado, como tão bem foi feito na UERJ, e a gente quer essa universalização. Então, basicamente é isso, e eu acho que para a gente iniciar o debate, vale a gente continuar nessa linha, e principalmente passando para o Érico, principalmente a gente pensar na graduação como uma coisa que não seja excludente. Então, eu queria que o Érico trabalhasse um pouco mais essa dimensão. E também uma das perguntas que eu até fiz para o Érico, de pensar que a teoria não vai tirar da prática. A gente não está desvalorizando e desprestigiando o educador social que está na prática. Então, falando sobre a questão que o Pursi levantou sobre invasão, que não é isso que a gente está falando, por favor, Érico, passa a palavra. O José Pucci, né, é um lutador aqui, um educador social, um lutador aqui da região de Curitiba, e ele tem uma trajetória muito importante na defesa do trabalho do educador social, né? Ele é um educador social muito articulado e muito ativo na defesa pelo trabalho do educador social, né? Ele é uma pessoa que representa essa identidade do educador social mesmo. E o José, ele tem essa... Eu falo o José porque a gente tem uma relação já histórica de luta junto e de convivência, né? E o José, ele é uma pessoa que busca ansiosamente pelo reconhecimento da profissão. Agora, a gente tem distanciamento de ideias quando ele compreende, e aí é uma compreensão que eu já me ofereci
e me ofereço novamente para conversar com ele pessoalmente, agora online, mas para conversar de maneira mais direcionada, né? Para explicar conceitos do que são. O que é uma universidade, o que é graduação, o que é ensino, o que é educação, o que é profissão, né? Porque existem diferenças de entendimento sobre esses conceitos. E para se chegar no nível de debate, para pensar sobre a necessidade de uma formação em nível superior, antes disso é necessário compreender o que significam esses termos, porque quando a gente fala o que é uma licenciatura, o que é um bacharelado, e aí entender o que significa, porque a gente vai ter que pensar, né, a respeito disso, para pensar uma graduação depois, mas isso não está posto agora neste momento, mas é uma sequência do debate. Porque aí que eu quero falar o seguinte, e assim, já para deixar claro para o José Pucci que, novamente, eu estou disposto para conversar com ele, sem problema nenhum, mas a gente precisa avançar, tá? Então, nesse sentido, dizer o seguinte, quando a gente está pensando uma regulamentação da lei para criar profissão no Brasil, a gente, agora no texto da lei, vai falar o quê? Vai se reportar sobre a necessidade de ser um curso, uma formação em graduação ou uma formação em nível superior. Ponto. A questão é que específico, né, da área. Isso que é importante deixar claro, que também não vai acontecer, a lei já vai direcionar que é uma formação dentro do campo da educação. Mas a gente vai ter que começar a debater depois questões de estabelecida essa lei, como vamos prever, na própria lei também, que tem que ter essa questão prevista, um processo de transição, caso aprovado a exigência do ensino superior. Por quê? E isso, gente, que eu estou falando, não é novidade no Brasil, é isso que a gente tem que entender e buscar ler sobre a história do processo educativo no Brasil. E mesmo que exista preconceito, mas estudar a própria história da pedagogia. Olha o que aconteceu com a pedagogia e com formação de professor do ensino para educação infantil e anos iniciais. Antes da LDB de 96, não era exigido formação em nível superior para ser professor de educação infantil e anos iniciais. Com a LDB de 96, passa a ser exigido formação em ensino superior. Qual foi o curso que abarcou a formação de professores para a educação infantil e anos iniciais? Foi a pedagogia. Houve um processo de transição que durou anos para que os cursos de pedagogia se reformulassem, modificassem, para incluir a formação de professores da educação infantil e anos iniciais. Com isso, houve todo um processo de transição para que fosse implantado isso. A priori, se a gente fosse pensar, a pedagogia, que não é só a formação de professores, seria um campo formativo também para a pedagogia social, para a educação social. Mas esse é um outro debate, porque, inclusive, atualmente eu tenho pensado e defendo que, para além da criação de um curso de graduação específico, que eu acho que no momento seria o mais indicado, devido à própria resistência do próprio pessoal do campo da pedagogia e devido à própria perspectiva de que a gente possa contar com a atuação dos educadores sociais que estão na prática, é isso que eu estou querendo dizer, é uma coisa nova, não é para fazer o que já tem, é para a gente criar um curso novo, é para a gente buscar uma nova proposta, de até universidade, de currículo, de tudo. É um momento de criação, é um momento de explorar o que a gente pode fazer. Gente, uma lei, olha as brigas que nós estamos tendo, uns debates interessantes. Uma lei é escrita por um ser humano, por seres humanos. Um currículo é definido por seres humanos que leem teorias que foram escritas por seres humanos. Somos nós que criamos as leis, somos nós que criamos os textos que vão ficar registrados. Nós criamos. É o momento da gente criar um curso novo, de mudar um currículo, de pensar uma universidade diferente, de pautar, se for necessário, uma outra briga para mudar até o acesso à universidade, sabe? Então, nessa questão, é dizer que eu sou muito a favor de que, para além também do curso específico, a gente tenha uma disciplina de educação social e pedagogia social que seja multidisciplinar, que sirva para todos os profissionais que queiram fazer essa disciplina. Porque educação social, se a gente entende que o que é educação social é uma prática desenvolvida para mediar a possibilidade de que o sujeito
mude a sua consciência sobre a sua realidade e busque emancipar aquele contexto de opressão que ele vive ou de violência que ele vive, sendo bem freiriano. O que significa isso? Que um advogado pode buscar ter uma disciplina na sua formação que permita ter uma leitura mais humanizada do processo da área do direito, que na medicina o médico possa ter uma disciplina que busque também essa leitura do processo de educação social junto ao ser humano. O médico não vai ser educador social porque fez uma disciplina na graduação, mas uma disciplina pode inspirar o médico a mudar a perspectiva dele na relação com o próprio paciente que ele vai trabalhar, certo? Então, nessa questão é que uma disciplina que vai estar pautada por diversos cursos também é um debate de currículo. E esse é os próximos passos que a gente tem que ter quando for aprovada a lei. E também, não esquecer isso, que eu quero deixar muito claro que as pessoas não têm uma dificuldade para compreender o que significa o processo de transição. Que o educador social que já atua na prática não vai ter que fazer o curso de graduação de 4 anos para ser reconhecido como educador social. O processo de transição também pode ser criado como que o educador social que há 20 anos desenvolve o seu trabalho, por meio de um processo de validação do seu conhecimento prático, recebe o certificado de graduação sem precisar fazer os 4 anos do curso. Isso é um processo de transição. Que depois do processo de transição, que isso pode levar 10 anos, 15 anos, 20 anos, a gente vai ter que pensar como vai ser feito isso, é que aí sim os novos educadores sociais só serão aqueles formados na graduação específica. Então, a gente não está desvalorizando conhecimento nenhum de quem está há anos já na prática. A gente, na verdade, está pensando uma coisa que una e que vá junto e que fortaleça o campo, ao contrário do que o pessoal tem falado, né? E não é para elitizar o processo ou para segregar, é para unir. Se eu deixar, eu fico falando mais 3 horas, então tem que parar. Eu acho tem muita coisa interessante, realmente, dá vontade da gente ficar aqui conversando e falando. Tem pessoas aqui que estão aparecendo que eu gostaria de cumprimentar. Tem o pessoal do Peru, né? O Henrique Palomino, tem a Ana Maria Vila, do Uruguai. A gente tem, além do Brasil, né? Pessoas do próprio São Gonçalo, a Raquel Celli. São pessoas queridíssimas, que legal que vocês estão assistindo, uma alegria reencontrá-los, viu? Plural. A professora Suzete, muito plural, Terezinha, nosso público tá hoje, né? Professora Suzete, Terezinha, beijo para ela. Suzete, beijão, da Unicentro aqui do Paraná. Isso. Pegando frio também. E outros alunos aqui, tem a Paula Natali também, a Nathalie, você tem o Anderson Scott, tem várias pessoas aqui que nos acompanharam, estão nos acompanhando, e a gente fica muito grato de ter esse debate, conversar com essas pessoas interessadas também no nosso debate, na verdade, nessa discussão. Queremos deixar o nosso abraço, o nosso carinho também. Eu acho que a gente podia já ir inclinando, né, a nossa fala para o final. Eu queria que o Érico deixasse a sua colocação final para a gente, a sua conclusão final, para a gente se deleitar um pouco mais com a sabedoria do Érico aí na nossa live dessa quinta-feira. Então, né, já agradecendo todo esse momento magnífico e me colocando à disposição sempre para o que vocês precisarem que eu possa ajudar, né? Eu estou disponível pelas redes sociais, quiserem, né, o WhatsApp também, o pessoal do NUPEP está disponível para ajudá-los no que for necessário. Até o pessoal que não concorda com a gente, faça um contato com a gente para a gente poder debater, tá joia? E eu quero dizer o seguinte, a gente fica, às vezes, muito direcionado para o momento do ápice que a gente está vivendo sobre uma determinada situação. O que eu quero dizer com isso? A gente tende a ficar muito, como eu digo, focado nas disputas do momento, né? Justamente porque é o momento que a gente está vivendo de encaminhamento. Mas eu penso que é importante a gente não perder de vista a origem da necessidade do reconhecimento do educador social enquanto profissão, e da necessidade de que essa, na verdade, a compreensão de que essa, na verdade, é apenas uma dimensão
muito pequena de um processo, e falo pequena, gente, que já é uma coisa muito grande, mas é pequena frente a tudo que a gente tem para fazer daqui para frente. Porque o reconhecimento da profissão é uma das dimensões para que no futuro a gente possa pautar e estabelecer a mudança efetiva da lei da educação no Brasil, e que com isso, quando voltar a um processo democrático no Brasil e voltar a funcionar e andar o nosso Plano Nacional de Educação, e todo o debate sobre financiamento da educação, que a gente consiga estar estruturado para que seja modificada a lei nacional e que seja reconhecida uma lei de diretriz e base da educação brasileira, regulamentando educação escolar e educação social, e que seja feita toda a discussão de financiamento para a área, de direito trabalhista para a área, que não tenhamos só um piso nacional de professores, que tenhamos um piso nacional para educadores sociais, e de que a partir dessa regulamentação ampla, a gente possa estabelecer um sistema nacional, que dentro do Sistema Nacional de Educação, que não existe ainda, a gente possa estabelecer junto da educação escolar as pautas e as demandas que são da educação social. Isso é uma questão para que a gente tenha como demanda de futuro. É muita temática para pesquisa, para a galera que quer ir para o mestrado, doutorado, tem muita coisa para fazer, porque a gente precisa pautar, e o pessoal da área da educação escolar, que já está mais consolidado, e mesmo assim está firme igual, olha, agora como já está finalizando, falar besteirinha, mas já está firme igual palanque do banhado, né, que infelizmente a gente, a educação, justamente pela sua importância na mudança de vida das pessoas e da conscientização, e que as pessoas podem entender o que acontece, justamente é a área que é mais violentada por causa disso, né? Ela é precarizada para que a educação não aconteça de fato. Então, por isso que a educação escolar, por mais consolidada que ela esteja, também tem suas fragilidades, né? É tão violentada, mas que a gente possa alçar aí a educação social para chegar no nível do palanque do banhado, pelo menos, mas porque ela está afundada ainda, a gente precisa trazer à tona para que todo mundo conheça o que é a educação social, quem é o educador social, e que precisa de debate nesse campo, tá joia? Então, muito obrigado, estou à disposição de todos, e que seja um meio de inspirar o trabalho do educador social, pensado a partir dessa valorização da dignidade humana, que significa o respeito profundo pelo ser humano, que a gente precisa compreender quem é o ser humano e o respeito pelo ser humano, e valorizar e defender o ser humano. Por isso que eu dedico o meu trabalho para vocês. Um abraço. Nós é que agradecemos, Érico, a sua disponibilidade. Um abraço ao pessoal do NUPEPS, né? Eu espero que a gente possa ir, a partir das próximas lives também, fortalecendo os outros grupos. Na sua pessoa de professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, queremos agradecer não só o curso de pedagogia, o departamento do qual você participa, mas também o programa de pós-graduação também, que você está lá, né? Já fazendo propaganda para colocar você como orientador, futuros trabalhos de educação social e discutir essa questão da profissionalidade, né? E esperamos também receber nas próximas vezes outros grupos também. Oxalá se anime o pessoal do Rio Grande do Sul também. A gente gosta muito do sotaque do pessoal do Sul, Baatê, né? É um sotaque bem legal. O pessoal do Espírito Santo, o pessoal da Bahia. A gente espera conversar com todos eles e fazer um grande debate ao longo desse segundo semestre nas nossas lives. Temos o costume também, em todo final de live, Érico, só para você tá situado, nós fazemos um sorteio de 3 livros. Eu falei que um deles vai ser o da Jaciara, né? De 3 livros, e nós fizemos o sorteio. Eu queria falar o nome dos contemplados pelo livro. Já tenho então, aqui, já tenho sorteados aqui. Todo mundo que se inscreveu. Não fique triste que tem próximas lives e próximos livros, né? Quem ganhou foi o Roberto Vicente, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Roberto Vicente, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A Jaqueline Santiago Chaves, de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Então, Jaqueline Santiago Chaves, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. E o Elton Lino, do Rio de Janeiro, capital. Então, são os 3 que vão receber em suas casas, né? Tanto o Roberto Vicente, quanto a Jaqueline Santiago e o Elton Lino vão receber os livros do nosso grupo,
que nós participamos, que lemos, que estudamos também para que possam continuar a discussão aí nas suas casas. Ok? É isso, Lucas. Por favor, despeça a gente para a gente poder voltar para as nossas atividades aí. Dando fim a esse grande debate, essa grande contribuição que o Érico trouxe para a gente no dia de hoje, só tenho a agradecer a todos que acompanharam essa 1h30 de live. E aqui eu tenho que agradecer a gente do Brasil todo, do Uruguai, do Peru. Dentro do Brasil, a gente tem que destacar o pessoal do CEPOP, já o pessoal do PEPs, que estava em grande presença, o pessoal do Sul, do Nordeste, parceiros aqui do Rio de Janeiro, em peso também, nossa UERJ-FFP, nossos parceiros do Colégio Estadual Visconde de Itaboraí, secundaristas também aí, em peso também. Então, eu acho que essa foi uma das lives mais plurais que a gente já teve, atingindo pelo menos 3 países, atingindo praticamente todas as regiões do Brasil, atingindo desde professores universitários, graduandos, pós-graduandos, secundaristas, educadores sociais, e com uma contribuição, um debate lindo e imenso nos comentários todos. Para quem a gente concorda, para quem a gente discorda, a gente agradece da mesma maneira, que é isso que faz um bom debate. É ter voz, todo mundo, é ter diversas opiniões e nossa continuidade aí. Mês que vem a gente tem mais. Na penúltima quarta do mês a gente faz nosso próximo Cine Debate, sempre mediado pelo nosso querido Alan, que passou os links até. Tudo que o Érico falou aqui, tudo que ele indicou, a gente foi passando, tem nos comentários os links de todas as teses, todos os livros. E a gente tem também, na próxima quarta-feira, última quarta-feira do próximo mês, nossa próxima live também, continuando esses debates que a gente já vem trazendo desde abril. Agradeço a presença de todos, boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. E é isso, se cuidem, fiquem em casa sempre que puder e até nossa próxima live. Até mais, tchau, tchau, gente. Até, pessoal.